Presidente, o Vorcaro vinha hoje, tinha sido até conversado ali com a defesa, como o senhor já tinha falado em coletivas anteriores. Porém, foi apresentado o habeas corpus. O senhor já tinha comentado que, se fosse feito isso, seria pedida a própria condução coercitiva do Vorcaro. Como que fica e como o senhor analisa essa questão, né, de ter sido acordado do Vorcaro vir de bom grado e, de repente, ter essa mudança de posicionamento aí? Bem, primeiro, mais uma vez, nós temos um entendimento completamente diferente entre a CPMI, o Parlamento e o Supremo Tribunal Federal. Vorcaro, no inquérito da Polícia Federal, é tratado como investigado. No nosso caso, ele é testemunha, porque o nosso relatório ainda não está pronto para que se possa pedir um indiciamento. Portanto, a meu ver, mais uma vez, a decisão do Supremo Tribunal Federal interfere, prejudica e atrasa as nossas investigações. Havia um acordo já totalmente elaborado, vocês acompanharam, e na decisão apenas para que ele viesse a Brasília, não era uma decisão pedindo que ele autorizasse, era uma decisão para ele vir a Brasília, porque ele está com medida restritiva, respeitando o Supremo. Nos veio a surpresa de que ele não era obrigado a comparecer e o banqueiro usou dessa prerrogativa para descumprir o acordo. Eu estou com a Advocacia do Senado recorrendo dessa decisão. Nós estamos impetrando no Supremo Tribunal Federal uma solicitação de que o ministro reveja essa posição e que o Vorcaro ele seja obrigado, como diz a Constituição, como diz a lei, como testemunha, comparecer à nossa CPMI. Presidente, qual foi o ministro? O ministro André Mendonça quem deu. Bem, se nós conseguirmos, e eu espero, reverter a decisão no Supremo Tribunal Federal, ele será obrigado a comparecer e, se não fizer, eu determinarei a condução coercitiva. Não é porque ele é banqueiro que ele vai poder receber benefícios diferentemente de outras pessoas que se recusaram a vir. Mas eu digo com clareza, o país hoje olha estarrecido, todos nós, com o que está acontecendo, com essa interferência constante no trabalho do parlamento e de uma comissão parlamentar de inquérito. Então eu espero que a gente consiga, com diálogo, com respeito, já pedi uma agenda com o ministro André Mendonça, quero pessoalmente levar a ele os argumentos, que entendo a posição dele, que tem sido até coerente com relação aos habeas corpus, mas que tem, com toda tranquilidade, nos prejudicado, e eu espero que a gente consiga reverter isso mais o prazo menor possível. Presidente, diante dessa questão, também foi levantado ali já nas discussões, né, entre líderes, senadores, deputados, enfim, a questão de se ir até o Rio de Janeiro, até a LERJ, e para poder fazer esse depoimento, né, para que o Vorcaro preste esse depoimento. Como isso é analisado pela CPMI? Isso é considerado? Olha, ele está em São Paulo, com residência em São Paulo, e seria escoltado pela Polícia Legislativa de São Paulo a Brasília, dentro de condições que nós estabelecemos anteriormente, com ele pagando a despesa de deslocamento dele em um jato dos advogados. A decisão de mandar a Polícia Federal buscar um banqueiro para ele depor em Brasília custa aos cofres públicos, custa a quem paga imposto, de 150 a 200 mil reais. E eu entendo que, se nós pudermos fazer com que as coisas sejam cumpridas, ele deslocando da maneira dele, foi a discussão que se colocou, eu não me importei com isso. Eu não quero gastar dinheiro nosso para poder trazer uma pessoa que tem condições de pagar as despesas dela, que tem aí bilhões de reais bloqueados. Nós temos, por parte dos advogados, a proposta de uma reunião em São Paulo, fechada, com alguns parlamentares da CPMI. Eu não considero essa hipótese. Eu entendo que toda e qualquer pessoa tem a obrigação de vir a esta comissão, como outros já vieram, e não é porque é uma pessoa que metade da República quer proteger, que nós estamos vendo uma blindagem absurda para que esse senhor Vorcaro não responda corretamente pelos crimes que eventualmente tenha cometido. Não, aqui na comissão ele não terá nenhum privilégio. Eu vou lutar para que ele venha presencialmente e que dê as respostas que o país precisa. Ainda que ele venha presencialmente, ele pode ficar em silêncio, como a gente já viu outras vezes, né, presidente? Isso não significa que eu tenha que deslocar um grupo de senadores e deputados até São Paulo para ouvir numa sala fechada uma pessoa que tem muito a dizer em público para todo o Brasil. Se metade da República quer proteger, quem quer proteger? Metade da República, o senhor comentou que metade da República quer proteger ele. Quem são
nós temos visto uma série de tentativas de se fazer com que o senhor Vorcaro receba, de certa forma, uma proteção sobre o que aconteceu. Há muita gente importante envolvida. Primeiro passo foi uma tentativa de se evitar que a liquidação do Banco Master fosse à frente. Eu entendo que isso seria uma vergonha muito grande para a República. Ele tem de dar explicações. Ele precisa nos dizer como que ele conseguiu desaparecer com bilhões de reais dos servidores públicos, que tipo de influência política isso veio, gente do judiciário, gente do legislativo. Ele tem que aparecer e falar. Eu entendo que na comissão, apesar da nossa limitação em relação aos empréstimos consignados, ele tem muito a nos dizer sobre as influências nos quais ele conseguiu todos esses favores para chegar a esse rombo absurdo no país. Esse homem não pode ficar calado. E hoje nós teríamos que ter um esforço de todos os poderes para que ele falasse, para que ele desse ao país declarações. O que a gente espera, eu espero sinceramente, do próprio Supremo Tribunal Federal, é que colabore conosco. Nós estamos aqui para poder servir a população. Olha, nós temos quase 1 milhão de pessoas que assistem todas as sessões da CPMI, aposentados que foram roubados, pessoas que tiveram dinheiro descontado indevidamente. O senhor Vorcaro tinha mais de 250 mil processos sem origem definida de desconto dos servidores. Esse homem não veio aqui para falar, gente? Que absurdo é esse? Agora, eu, como senador, ter de levar um grupo de parlamentares a São Paulo para ouvir. Por quê? Porque ele é banqueiro? De jeito nenhum. Vou lutar para que ele venha aqui. Presidente, os documentos já chegaram? O videoconferência, ouvi-lo por videoconferência. Não, em nenhum outro caso eu abri mão de nós fazermos presencialmente. Eu quero que ele venha e que ele fique até em silêncio daquilo que é direito constitucional dele. Para isso eu vou lutar. Já pedi agenda com o ministro André Mendonça, vou levar a ele as nossas argumentações. Já hoje entramos com um pedido de revisão da decisão e eu, com toda sinceridade, espero que o Brasil se una, gente, contra esses casos de corrupção. Não é possível que uma pessoa como esse banqueiro, que tinha envolvimento com metade dos poderes, aqui do próprio Legislativo, do Supremo Tribunal Federal, do Tribunal de Contas, que essa pessoa continue impune. Nós não podemos admitir isso, isso é uma vergonha para o país. Na comissão da CPMI e do INSS, ele não terá nenhum privilégio, posso garantir isso a vocês. Presidente, e os documentos que foram... os documentos já voltaram para a presidência? Os documentos, a determinação do Supremo Tribunal Federal é de que a advocacia do Senado repassasse à Polícia Federal e a Polícia Federal fizesse a entrega à CPMI na minha responsabilidade. Nós estamos aguardando essa entrega, ainda não chegaram os documentos, a Polícia Federal já recebeu, a advocacia entregou na semana passada, fez toda a devolução dos arquivos, agora nós aguardamos. Eu espero que muito breve essa documentação já esteja em nosso poder para que a gente possa analisar o mais rapidamente possível. Presidente, a favor da criação de uma CPI para investigar o Banco Master, questão do BRB, porque já tem assinaturas necessárias. E por que essa dificuldade de abrir uma CPMI, já que ele não é investigado, ele é como testemunha, como o senhor mesmo disse, na questão do INSS? Há uma discussão jurídica que tem sido frequente desde o início da CPMI, da nossa CPMI, a de que nós chamamos as pessoas e notificamos como testemunhas. Os advogados entram na justiça de que eles são investigados. Há uma clareza muito grande que nós temos um inquérito que é paralelo ao da Polícia Federal e que essas pessoas só podem ser consideradas investigadas depois que o relatório ficar pronto. Só que isso é um limbo jurídico que nós do Parlamento é quem temos que resolver nessa questão. E eu, com uma nova legislação, inclusive, as comissões vêm perdendo força desde 2012 por decisões do Supremo em que os advogados, que naturalmente acompanham, são muito bem pagos e a profissão deles conseguem, nas brechas da lei, manter pessoas distantes até da população de prestar contas. Nós temos que corrigir isso. O Parlamento não pode, eu não posso ficar só criticando o Supremo. A gente precisa começar a ter um projeto de lei nosso que propõe essas mudanças para que a gente deixe claro. Sobre a CPI do Master, sou totalmente a favor, assinei e espero com toda sinceridade que ela seja instalada, mesmo em ano eleitoral, porque nós precisamos dar respostas ao país. A corrupção chegou a um nível insuportável em todo o Brasil e envolve gente poderosa de todos os poderes e nós não podemos permitir que isso caia no esquecimento. Inclusive, quero dizer a vocês que, como não recebi
uma resposta formal do presidente do Senado com relação à prorrogação da CPMI do INSS. Eu, juntamente com outros parlamentares, recorreremos ao Supremo para que a CPMI seja prorrogada no prazo estipulado das assinaturas que nós temos, já que, por legislação, nós temos o direito de que ela permaneça por pelo menos mais 60 dias. Como... O senhor esperava mais cooperação do Supremo com a troca da relatoria? Olha, o ministro tem sido coerente com relação aos habeas corpus. Ele geralmente, todos os 4 outros que nós temos da parte do Supremo, se não estou enganado, todos deram à pessoa o direito de não vir. Essa é uma decisão que o Supremo já tomou desde 2012 e que agora nós precisamos corrigir. A legislação tem que trabalhar de uma forma. Agora, eu não entendo como que cada ministro dá uma decisão. Tem ministro que manda vir, ficar calado no que é constitucional, tem outros que nem deixa a pessoa vir, a pessoa não precisa. Olha, nós precisamos definir com clareza quais são as ferramentas que nós temos para poder investigar. E quem tem que resolver isso não são os ministros do Supremo, quem tem que resolver isso somos nós. Nós, parlamentares, é quem temos que fazer a legislação. Agora, quando nós olhamos para o parlamento, para o Congresso, a gente percebe a quantidade de obstáculos que a gente tem. Primeiro, blindagem de nomes importantes para a investigação. Pessoas que são colocadas em votação os nomes e que recebem não, apesar de todo o envolvimento que nós temos nos crimes de corrupção. Quando a gente percebe que pessoas importantes ajudaram a blindar uma pessoa como esse senhor Vorcaro, isso tudo gera no país uma insatisfação muito grande. E a minha também. É a minha indignação. A questão da condução coercitiva não vai de encontro com essas decisões? Não. Quem que dá a palavra final no final das contas? Eu só posso determinar uma condução coercitiva que está prevista na lei se o ministro André Mendonça rever a decisão de que ele não é obrigado a comparecer à CPMI. Se ele não rever, como que isso será visto pela CPMI? Vai ficar muito ruim para o país. Não é para nós, não. Isso vai ficar ruim para todos os milhões de brasileiros que estão acompanhando esse escândalo de corrupção e que percebem claramente que há diferenças. Há pessoas importantes que acabam sendo blindadas, advogados muito bem pagos, que conseguem decisões nas brechas da lei que nos impedem de combater a corrupção como nós temos que combater. Presidente, o relator falou a respeito de votar novamente requerimento dos presidentes de banco. O senhor já tem uma data para que isso aconteça? Já sabe que vai depor na quinta-feira? Olha, na quinta-feira nós faremos uma reunião deliberativa em que eu vou trazer os requerimentos, especialmente de nomes que nós já colocamos, de bancos, porque essas pessoas têm de vir. Eu não vou expor um, sendo que tem outros 6 que são tão importantes quanto, que não forem colocados. A gente tem que trazer todos eles aqui. Por isso, a minha luta para que a gente possa prorrogar a CPMI e conseguir trazer todos os envolvidos e ter uma investigação mais profunda. Nós temos uma boa investigação, já avançamos, gente, muito em respostas ao Brasil, mas nós não podemos deixar que pessoas que têm muito dinheiro, que têm influência política, escapem de serem colocadas no local como testemunhas. Já vai Aqui. ser analisado também os nomes de pessoas ligadas ao presidente. O senhor disse que também iria analisar esses nomes, como Frechico, Lulinha, também vai entrar nessa discussão. A minha ideia é colocar todos os nomes a limpo. Não, aqui eu já disse, não tem esquerda, não tem direita, não tem parente de presidente. A minha função é dar sequência nos trabalhos. Eu vou colocar os nomes de todos aqueles que o relator decidir, que os líderes me pedirem, e nós vamos colocar em votação. Vai ser analisado na quinta também, junto com o Quinta-feira, de certa forma, é a nossa última grande possibilidade de deliberar quebras de sigilo e convocações. Porque se nós não conseguirmos prorrogar a CPMI, nosso prazo terá ficado muito curto em relação aos documentos que nós estamos solicitando. Então, quinta é um dia fundamental. Presidente, Espera aí. desde o início do mês, o senhor tem tido contato muito direto com a defesa do Vorcaro. Da semana passada para cá, o que eles alegaram para justificar a ausência? E um outro ponto, alguns interlocutores próximos do banqueiro têm dito que ele teria alegado risco de morte, risco à própria vida para se deslocar em um voo de carreira, por exemplo. O que o senhor acha disso? Alguém falou isso com o senhor? Olha, a questão do deslocamento em voo comercial é um problema que surgiu depois que o ministro deu a decisão de que ele não era obrigado a vir. Até aquele momento, estava tudo acertado já, inclusive, com o ministro Toffoli, todo o deslocamento, todo o trabalho que seria feito, a escolta da Polícia Federal, do Legislativo.
Agora, quando uma pessoa que tem muito a dizer, que tem toda uma série de respostas guardadas, recebe de presente, vamos dizer assim, a decisão de que não é obrigada a comparecer à comissão, todo o acordo cai por terra. Até a minha fala sobre condução coercitiva, que era um ponto fundamental, em que eu disse, olha, ou ele vem ou eu determino que a polícia busque. Diante de uma decisão superior como essa do Poder Judiciário, eu fico com as mãos amarradas e a comissão fica na dependência de uma nova decisão para que a gente traga para cá o homem que mais tem informações a serem dadas ao Brasil. Presidente, mas ele não iria vir num jatinho dos advogados, agora seria num voo comercial? Não? Como que foi isso? É porque Claro. foi acertado com o ministro Toffoli que ele viria no jato dos advogados escoltados pela Polícia Federal e pela Polícia Legislativa. Por que eu concordei com isso? Porque mandar para lá um jato da Polícia Federal, como está na decisão, custa ao erário perto de R$200 mil. Isso não é correto, gente, tirar dinheiro de imposto para a gente ir lá buscar um banqueiro que tem explicações a dar ao país. Eu não concordo com isso, sabe? Eu respeito o dinheiro público. Agora, ele viria, de um jeito ou de outro, ou no jato dos advogados, ou de avião comercial, ou de carro, da maneira que quiser, mas ele teria que vir. O problema é que quando se vem uma decisão em que ele não está obrigado, aí acaba que, infelizmente, o país fica assistindo essa impunidade absurda que nós estamos tendo. O senhor falou em blindagem. O senhor falou em blindagem. Essa blindagem vem dos presidentes da Casa, do Senado e da Câmara a não instaurar uma CPI para investigar o Banco Master e toda essa fraude bilionária? Olha, eu entendo que há muitos personagens importantes da República interessados em que essa CPMI não aconteça. Entre eles, ministros do Supremo, parlamentares e outros envolvidos no prejuízo que foi dado de bilhões aos servidores públicos brasileiros. Essas pessoas que têm cargos importantes, elas estão usando das atribuições para que, infelizmente, isso não aconteça. Eu espero, com toda sinceridade, que a pressão popular e esse escândalo, da maneira como está, force o parlamento a fazer a investigação, que é a nossa obrigação. Gente, obrigado, gente. Exatamente, porque igual o senhor já tinha um apoio ali da Alcolumbre, agora ele olha, deu mais aceno. Como tá eu vou recorrer ao Supremo para a prorrogação da CPMI com a confiança de que nós podemos ser vitoriosos com base em outros casos que já aconteceram nessa casa. Nós temos todas as assinaturas, nós temos a Constituição ao nosso favor, mas o pedido nem protocolado foi ainda para ser lido, ou seja, há uma manobra administrativa interna para que não avance. Eu vou recorrer e nós, gente, vamos lutar até o final. Retroceder de jeito nenhum. Aí é só vocês observarem qual é o caminho que você tem essa resposta. Obrigado, gente. Obrigado. Existe a possibilidade dele vir amanhã na CAI, a Comissão de Assuntos Econômicos do Senado. Caso isso aconteça, como que o senhor Olha, bem, ele tem de dar respostas. Se ele vier à CAI, ótimo, parabéns ao pessoal da CAI. Agora, eu vou lutar para que ele venha à CPMI e que seja apresentado, sente ali no banco das testemunhas e nos dê as declarações que nós esperamos. Ele tem a obrigação de fazer isso, a lei nos dá esse direito. Eu não aceito, com toda sinceridade, privilégio a quem quer que seja, muito menos a banqueiro que deu esse tombo no Brasil e que se esconde agora atrás de decisões com bons advogados. Obrigada, presidente.